questão de impostos, eu tenho um sonho que chama 10, 20, 30. A tributação dos meus sonhos, tá? Já que o papel aceita tudo, politicamente é outra história para passar, mas eu colocaria o seguinte: tributação no Brasil, 10, 20, 30. Imposto sobre consumo, 10%. É o IVA, né, o famoso Imposto de Valor Agregado, 10%. Então, quando eu vendo, eu sou fábrica de, sei lá, de alumínio, eu vendo lá para a fábrica de bicicleta, eu vou destacar 10%, e o cara vai tomar crédito no que ele comprou e débito na saída. Aí ele faz a bicicleta, vende para o lojista, toma 10% de crédito, destaca 10%. De modo que a cadeia inteira, você sempre está pagando exatamente 10% de imposto. Então você, Leda, quando você for comprar uma bicicleta, você vai pagar 10%, você vai saber que tem 10% de imposto lá. Bem simples. O segundo imposto, 20% de imposto de renda, flat também, ou seja, todo mundo paga 20% do que passar de uma certa renda. Por exemplo, 2, 3 mil reais. O que passar disso, você paga 20%. Até esse valor é isento. E o terceiro e último, imposto de herança, 30%. Entendeu? 10, 20, 30, essa seria a minha tributação dos sonhos. Pelos cálculos preliminares que eu fiz, isso estaria em linha com os países mais avançados, de estado mais enxuto, e o governo seria obrigado a caber nessa conta. Você coloca uma provisão constitucional, ó, essa conta o governo tem que caber aí dentro. Se não couber, vai reduzir os salários até caber. Esse é um estado que caberia no bolso do brasileiro, simples de pagar, fácil de entender, mais progressivo, no sentido de que os ricos pagam mais que os pobres. Hoje o pobre paga mais que rico. Então, acho que seria uma boa proposta. Tem alguns capítulos, ou todos os capítulos, têm propostas. Né? Todos têm propostas para a legislação penal, por exemplo. Consolidar na lei o conceito de prisão após condenação em segunda instância. Isso é uma pedra no sapato, né? Isso é uma velha história que a gente fala o tempo todo, né? Tanto a prisão em segunda instância e foro privilegiado são duas jabuticabas típicas de um país de impunidade, como o Brasil. Se você está nos Estados Unidos ou na Alemanha e você é condenado, ou você vai para a cadeia direto, ou você pode recorrer para uma segunda instância. Ok. No momento que o desembargador da segunda instância deu a condenação, em qualquer lugar do mundo, qualquer lugar civilizado, o cara vai para a cadeia. Ah, mas e o direito de defender tal? Ok, você vai continuar, você tem recursos, pode fazer recurso para lá, para cá, continua se defendendo, mas de dentro da cadeia. O Brasil é essa situação bizarra, em que como os poderosos têm rabo preso, eles vão criando leis para livrar o próprio rabo. Então, os senadores e deputados se recusam a colocar em pauta essa questão, vai para o Supremo muda de opinião conforme o sabor do momento, porque por um certo período tinha prisão em segunda instância, aí para livrar o Lula mudaram a questão de novo, vai para o Congresso, a galera do Congresso tem medo, e fica essa ciranda da impunidade. A mesma coisa o foro privilegiado, né, o chamado foro por prerrogativa de função, esse é o nome técnico dele, né, foro. Se eu sou um deputado federal, sei lá, ou sou um vereador, ou sou prefeito, eu não posso ser julgado por um juiz de primeira instância. Eu só posso ser julgado pelo STF. E o STF é um órgão essencialmente político. Eles não são pessoas técnicas que estão lá, são pessoas nomeadas políticas, eles estão super afogados de casos, não tinham que ficar julgando o caso de ninguém, tinha que ser uma corte constitucional, mas ficam lá o STF, só eles podem julgar, esses deputados, senadores, prefeitos, governadores, etc. E aí ficam sentados em cima dos processos. Aí fica essa ciranda da impunidade de novo, né? Eu sou do STF, eu estou sentado em cima de um monte de processo contra um monte de deputado senador, aí de repente vai lá no Senado. Vamos fazer a lava-toga, Senado, né? Vamos fazer o impeachment do STF. Aí o cara começa a mexer com o impeachment lá, recebe uma ligação. Alô, seu senador, eu sou aqui do STF. Eu vi que o senhor está querendo mexer com impeachment aqui para me derrubar, né? Que interessante. Você sabe que eu estou aqui em cima, eu estou sentado em cima de uns processos bem interessantes contra o senhor? Continua aí com esse negócio de impeachment que você vai ver o que vai acontecer aqui. Aí o senador, não, peraí, Vossa Excelência, não, calma, vou engavetar aqui. Aí o senador engaveta silenciosamente, o ministro do STF engaveta os processos contra o cara, e aí a ciranda da impunidade continua.
Pois é, por isso que eu ando meio desanimada, para dizer uma força de expressão meio desanimada. Mas, Dá para mas vamos compreender. seguindo o seu livro, Propostas para as Cadeias. Porque as cadeias, os presídios brasileiros também são um terror, né? Um filme de terror. Não que Sim, eles sejam bonzinhos ou que eu acho que seja defensora de preso, não é isso também que eu quero ser. Mas essa coisa não é humana, né? eu não sou favorável a torturar preso. Eu não acho que uma Também não, cadeia não acho que deve, imunda, não. violenta, cheia de Mas eu acho drogas, que eles cheia de podiam doença é trabalhar, o né? lugar. Então, vamos separar por questões, porque uma coisa não impede a outra. A cadeia, para mim, ela cumpre três funções. Ela tem que dissuadir o crime, tem que se assustar e não querer fazer o crime. Ela tem que dar um senso para a sociedade de que houve algum tipo de punição. Imagina uma família de uma pessoa que mataram a filha do cara, mataram a filhinha do senhor. Ele quer sentir que houve uma punição, que houve justiça, que o criminoso foi punido, está preso, está pagando por isso. Senão você tem a barbárie, senão ele vai querer fazer justiça com a própria mão. E o terceiro objetivo é ressocializar. Mais de 90% dos presos, em algum momento da vida, vão sair da cadeia e vão voltar à sociedade. Isso é um fato. 90 a 95% dos presos, em algum momento, vai virar teu vizinho, o vizinho dela e tal. Então você quer que esse cara volte para a sociedade produtivo. Uhum. A cadeia brasileira, como ela é, com algumas exceções, mas de modo geral, ela é muito suja, superlotada, violenta, com drogas, com gangues, ela não cumpre essa função. E ela é desumana, no sentido de que, cara, o Estado, uma vez que eu prendi um sujeito e ele está na minha custódia, o Estado é responsável por essa vida. Não dá para o cara ser esfaqueado aí pelos corredores da cadeia e achar que tudo bem, porque então vamos votar a pena de morte. Não é isso que está em discussão. Então, tem modelos muito bons lá fora. Eu visitei pessoalmente algumas cadeias privadas com trabalho, então foi muito interessante. Eu visitei em Santa Catarina, criada pelo deputado Nilson Berlanda, criada por ele, uma cadeia fábrica. Conversei com os presos, circulei no meio dos presos, é o máximo. O preso trabalhar é bom para todo mundo. Você gera uma ocupação para esse preso. Em vez de ele ficar pensando em crime, pensando besteira, ele está lá trabalhando, fazendo móvel, costurando, tal. Depois, você alivia um pouco o custo da cadeia, porque o valor do trabalho você consegue uma parte abater do custo da penitenciária, e a outra parte você vai depositando numa conta corrente para o cara. Então, imagina o seguinte: você tem duas possibilidades. Você tem um criminoso que vai voltar às ruas, não tem como controlar isso. O que você prefere, Leda, desse criminoso? Que ele saia da cadeia desempregado, sem dinheiro, especialista em mais opções de crime, ou que esse cara volte com uma profissão, com uma boa poupança que ele gerou? Imagina, o cara que ficar 5 anos na cadeia, ele consegue juntar até 30 mil reais. Imagina o cara sair com 30 mil reais de poupança, com treinamento, com uma profissão. Então, eu acho muito importante, no meu livro eu defendo... Claro que é melhor. Mas isso já teve, em algum momento no Brasil, eu me lembro que tinha em Minas Gerais uma penitenciária chamada Penitenciária de Neves, onde os detentos faziam móveis de vime. Eu mesmo usei esses móveis. Eu comprei esses móveis. Então, precisamos expandir no meu isso. primeiro apartamento. É claro que eram móveis simplesinhos e tal, mas eu tive esses móveis e tinha amigas minhas jornalistas que também, no seu primeiro apartamento, tiveram esses móveis. Sim, eu acho que tem que expandir. E precisamos privatizar os presídios. Eu peguei alguns casos de presídio privado. Tem coisa no tem Brasil na França, que tem nos Estados existia. Unidos. Por exemplo, o que foi feito dessa penitenciária? Por que isso acabou? Por que isso mudou? Isso acabou? Não sei se acabou também. Eu estou falando de 40 anos atrás, entendeu? Eu tive em Curitibanos, acho que Alfenas tem alguma coisa. Tem um presídio nos Estados Unidos muito bom. Eu estava levantando os dados. Os presídios privados dos Estados Unidos custam por preso 15% a menos do que o presídio público. E os presos consistentemente querem ir para lá. A infraestrutura é muito melhor, eles são melhor tratados, a alimentação é melhor, tem mais atividade esportiva. Os caras põem para fazer esporte o tempo todo, para trabalhar, para o preso ter ocupação também e não ficar pensando besteira. Então, são só benefícios. O Estado vai supervisionar, claro, vai dar os indicadores, vai acompanhar o que está sendo feito, mas a execução do presídio, né, contratar material, comprar comida, fazer o refeitório, pode ser feita por iniciativa privada de forma muito mais eficiente. Só que aí volta aquele ponto, a mentalidade, está tudo na cabeça.
No Brasil vai ter a galera gritando, você está mercantilizando o preso, e o capitalismo malvadão, isso aqui é função do Estado, e não sei o quê. Um monte de gogó que o cara, com lágrima de crocodilo, tem pelo preso, mas a hora que você pode fazer um negócio que vai baixar o custo do governo, liberar dinheiro para pagar escola, hospital, que está sendo gasto com presídio, cuidar melhor dos presos, dar um nível de vida melhor para o próprio preso. Aí o cara começa a dar chilique ideológico. Gostou do corte que você acabou de ver? Vale a pena conferir com certeza, né? Então vai conferir muitos outros cortes no canal de cortes Leda Nagli. É claro que a entrevista completa você vai conferir no YouTube Leda Nagli, canal Leda Nagli do YouTube, você não pode perder de jeito nenhum. Valeu, tô te esperando, hein? Vem nessa!